Hoje vamos ler Números 14, do versículo 1 ao versículo 45, contando a história da rebeldia do povo e suas consequências. Toda a assembleia pôs-se a gritar e chorou aquela noite. Todos os israelitas murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que nos conduziu o Senhor a esta terra para morrermos pela espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão a presa do inimigo. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? E diziam uns para os outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto por terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, que tinham explorado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a assembleia dos israelitas: A terra que percorremos é muito boa. Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nola dará. É uma terra onde corre leite e mel. Somente não vos revolteis contra o Senhor, e não tenhais medo do povo dessa terra. O devoraremos como pão. Não há mais salvação para eles, porque o Senhor está conosco. Não tenhais medo deles. Toda a assembleia estava a ponto de apedrejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da reunião e a todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo, ferindo-o da peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: Os egípcios viram que por vosso poder tiraste este povo do meio deles, e o disseram aos habitantes dessa terra: Todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face. Ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se fizerdes morrer todo este povo, as nações que ouviram falar de nós dirão: O Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhe havia jurado dar, e exterminou-o no deserto. Agora, pois, rogo-vos que o poder do Senhor se manifeste em toda a sua grandeza, como o dissestes. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoai o pecado desse povo, segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito até aqui. O Senhor respondeu: Eu perdoo conforme o teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi, com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram verá. Quanto ao meu servo Calebe, porém, que animado de outro espírito me obedeceu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua posteridade a possuirá, visto que os amalecitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão neste deserto, todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmurastes contra mim, não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizei que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão neste deserto, onde os vossos filhos guardarão os seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Explorastes a terra em 40 dias, tantos anos quantos foram esses dias, pagareis a pena de vossas iniquidades, ou seja, durante 40 anos, e vereis o que significa ser objeto de minha vingança. Eu, o Senhor, o disse. Eis como hei de tratar essa assembleia rebelde, que se rebelou contra mim. Eles serão consumidos e mortos neste deserto. Os homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra, e que, depois de terem voltado, tinham feito murmurar contra ele toda a assembleia, depreciando a terra, morreram feridos por uma praga diante do Senhor. Somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, sobreviveram entre todos os que tinham explorado a terra. Moisés referiu tudo isso aos filhos de Israel, e o povo ficou profundamente desolado. Levantaram-se de madrugada e se puseram a caminho para
o cimo do monte, dizendo: Estamos prontos a subir para o lugar de onde falou o Senhor, porque pecamos. Moisés disse-lhes: Por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não será bem sucedido. Não subais, sereis derrotados por vossos inimigos, pois o Senhor não está no meio de vós. Os amaletitas e os cananeus estão diante de vós, e sucumbireis sob a sua espada, porque vos desviastes do Senhor. O Senhor não está convosco. Eles obstinaram-se em querer subir até o cimo do monte, a arca da aliança do Senhor, porém, e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalecitas e os cananeus que habitavam nessas montanhas desceram, e tendo-os batido e retalhado, perseguiram-nos até Orna.